Olá, meu nome é Carlos Eduardo Adriano de Apiaçu, eu sou professor titular de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou também professor associado 4 de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade de Estácio de Sá, também no Rio de Janeiro, e afora essas atividades universitárias, eu também sou vice-presidente da Associação Internacional de Direito Penal. E eu gostaria de conversar com vocês sobre um problema recorrente que segue importante entre nós, que é justamente o da superpopulação carcerária. Mais especificamente, eu vou tentar responder ao longo desse vídeo por que razão a população carcerária cresce, ou seja, usando o Brasil como exemplo, e há uma tendência mundial, não em todos os países, mas em muitos países, da população carcerária crescer. Tem havido nas últimas décadas um aumento de populações carcerárias. Eu insisto, não em todos os países, não com o mesmo ritmo, não da mesma maneira, mas pode-se dizer que é uma tendência generalizada de aumento de população carcerária. Especificamente sobre esse tema, eu acho que talvez seja relevante destacar desde já por que a gente deve discutir ou deve tentar entender por que ou por quais razões a população carcerária cresce. Porque justamente a partir dessa compreensão fica mais fácil estabelecer ou fixar medidas para lidar com esse crescimento e, portanto, ter um sistema penitenciário mais adequado à demanda. Por que não está bom da maneira que temos hoje? Talvez eu deva fazer referência a pelo menos 2 motivos que me parecem bastante importantes. O primeiro deles, para tentar estabelecer por que não deve ser assim, é estabelecer que um sistema penitenciário superlotado, e isso é muito evidente no caso brasileiro, o Brasil tem por volta um número próximo de 800 mil presos e tem pouco mais de 400 mil vagas. Então a gente se aproxima de 2 presos para cada vaga. Se a gente considerar que essa distribuição de vagas não se dá de maneira equânime, igualitária, ou seja, eu não vou ter numa cela individual 2 presos, numa cela para 4, 8, não é dessa maneira, porque a gente tem, por exemplo, estabelecimentos penais em que a gente tem mais vagas do que presos, por exemplo, as penitenciárias federais, e normalmente penitenciários para presos mais perigosos, em geral, não há superlotação. Em compensação, a gente vai ter outras penitenciárias, outros estabelecimentos penais com números assustadores, sei lá, 4 presos por vaga. Se a gente considerar também que o conceito de vaga no Brasil pode ser muito amplo, ou seja, o que é uma vaga? Uma vaga é uma cela, uma vaga é uma cama, uma vaga é um colchão. A gente encontra um pouco de tudo. Se vocês têm um problema muito sério, eu insisto de falta de vagas e de estabelecimentos penais superlotados sem condições adequadas, mínimas inclusive para cumprir a lei. Por que isso é ruim? Eu acho que essa resposta é quase evidente, por 2 motivos, quais sejam. Primeiro, porque penitenciárias superlotadas não são boas para os presos, claro que não são, porque os direitos do preso não são garantidos, direitos previstos em lei, ou seja, no limite, essa penitenciária superlotada cria um sistema penal que é ilegal, é um sistema penal que descumpre a lei. De outro lado, isso também é ruim para a segurança, ou seja, a penitenciária superlotada normalmente é uma penitenciária mais difícil de ser controlada, de ser contida, mais difícil de impor, por exemplo, disciplina, e de se fazer com que as regras penais, as normas penais, mas as regras disciplinares sejam adequadamente obedecidas, estabelecidas, cobradas. Não é incomum a gente ter notícia de crimes que foram praticados
a partir de ordens originárias ou vindas de dentro das prisões. Ou seja, se eu puder dizer, as nossas penitenciárias superlotadas não respeitam os direitos do preso, nem geram a segurança adequada para a sociedade, ou seja, elas falham duplamente. Como é que isso pode ser melhorado? Me parece que o ponto inicial é a gente tentar entender as causas disso. Por que a população penitenciária cresce? Há dois grupos de causa que normalmente os autores, os criminosos em particular, estabelecem, que são as causas internas e as causas externas, também conhecidas como causas macrosociológicas. As causas internas do sistema penitenciário, perdão, as causas externas do sistema penitenciário, e é delas que eu vou partir, as causas macrosociológicas, são duas basicamente que se encontra referência na literatura sobre a matéria. As primeiras causas são uma tentativa de tentar relacionar número de presos com quantidade de crimes, ou seja, se há mais crimes há mais presos, ou o contrário, se há mais presos diminui crime. Na realidade, nunca se conseguiu adequadamente estabelecer o que influencia. Se é o número de crimes que influencia o número de presos, ou se é o número de presos que influencia o número de crimes. Ou seja, mais crimes, mais presos, ou mais presos, menos crimes. Se a gente usar o caso brasileiro, e vou usar o exemplo das taxas de homicídio, porque é um crime que normalmente gera privação da liberdade. O Brasil teve, ao longo dos últimos 20 anos, estados com trajetórias contra homicídios diferentes, estados em que houve um aumento importante de taxas de homicídio, por exemplo, estados do Nordeste, e outros que houve diminuição. O caso mais evidente é São Paulo. Apesar das trajetórias diferentes contra a criminalidade, foi mais ou menos comum, óbvio, o aumento da população carcerária, ou seja, pouco importa se aumentou, se diminuiu, o que a gente manteve foi uma taxa constante. O segundo exemplo, além ou seja, taxa de crimes não explica o aumento da população carcerária. A gente não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Ao lado disso, tem havido uma série de autores que relacionam o aumento da população carcerária com desigualdade, sociedade excludente e neoliberalismo. São autores até muito conhecidos, Hushik, Schreiber, Melossi, Garland, Vacan. Se a gente usar o caso brasileiro, o Brasil, da metade dos anos 90 para cá, ele teve um aumento frequente do IDH. Entre 94 e 2014, a gente tem um aumento frequente do IDH, houve um aumento de proteção social. Portanto, não houve efetivamente uma redução do Estado social como apontada por alguns autores. E o período de explosão da população carcerária coincide com o aumento da proteção social, até foi dito o aumento da classe média. Ou seja, pobreza, desigualdade, exclusão são causas de encarceramento? Certamente são, mas elas fazem parte de uma grande gama de causas, e o que nunca se conseguiu estabelecer foi uma relação de causa e efeito, ou seja, aumenta a pobreza, aumenta o número de presos, diminui a pobreza, diminui o número de presos. Isso nunca se estabeleceu, nunca houve essa relação de causa e efeito. Uma das autoras mais importantes europeias que trata do tema desse aumento da população carcerária, a belga Sonia Snaken, faz a seguinte referência. Pessoas presas, elas estão presas porque houve um fato que corresponde a um tipo penal e um agente estatal que fez essa pessoa ficar encarcerada e, conforme for, cumprir pena. Portanto, de maneira geral, o que os autores afirmam é que onde a gente encontra relações de causa e efeito, a gente está encontrando nas chamadas causas internas, ou seja, é o próprio sistema penal que vai gerar essa superlotação. Os fatores internos normalmente são uma legislação penal mais severa, a opção pela persecução penal de determinados crimes, por exemplo, no caso brasileiro,
drogas, patrimônio. A decisão judicial de optar por penas privativas da liberdade, ou seja, ter a privação da liberdade como resposta preferencial, ao invés de usar outras medidas. O aumento da duração média das penas, ou seja, cada vez mais as penas ficam mais longas, e uma execução penal cada vez mais dura. Ou seja, de maneira geral, onde a gente consegue encontrar causa e efeito é na própria atuação do Estado. E nos exemplos que a gente tem do mundo, de uma maneira geral, de redução de população carcerária, tem a ver com a atuação do Estado. Talvez um caso importante a ser visto é o das decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, especificamente o caso Torreggiani contra a Itália, em que houve a determinação de redução de população carcerária. A Itália tomou uma medida automática para reduzir prisões cautelares em razão dessa decisão da Corte Europeia, e você tem um impacto no mesmo ano de redução de população carcerária. Portanto, do que eu posso dizer, de maneira geral, o que se entende é que a própria atuação do Estado tem relação com esse aumento de população carcerária. Um Estado que é cada vez... E o Estado que eu me refiro desse particular, aquele relacionado com o sistema penal cada vez mais severo, vai gerando populações mais graves. Me parece que, diante de uma população carcerária tão ampla, e com a dificuldade que o Estado tem de fazer cumprir as suas regras, e, portanto, a dificuldade para respeito a direitos e para a segurança, é preciso se pensar a respeito, é preciso refletir a esse respeito. Era isso, enfim, nesse vídeo bem curto. Se vocês tiverem curiosidade para ver um pouco mais o que eu penso sobre esse tema, sobre direito penal, eu sempre recomendo o Direito Penal Volume Único, o Manual de Direito Penal que eu tenho, um outro colega meu da UERJ, o professor Arthur Gueusco, publicado pelo grupo GEM, pode interessar, mas do mais específico, eu acho que é importante a gente refletir sobre a situação carcerária e sobre a nossa superlotação. Muito obrigado.